Viva Jesus! Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de eles. Então, vou começar como ontem, com uma pequena oração de cura. É mais de cura interior, mas pedimos um pouco de tudo. Eu gosto de chamar a essa oração um antibiótico espiritual. É para tudo. Quem esteve ontem aqui na pregação já rezou comigo. E quem seguiu em casa também. Está disponível lá no meu site, na internet, santidade.net. Ser feliz é ser santo. Agradeço a Deus me ter mostrado essa verdade que mudou a minha vida. Mudou tudo. Então repetimos, vocês repitam depois comigo. Fecha os seus olhos. Eleva o seu coração até ao céu. Pai Santo, eu te louvo e te bendigo pela tua bondade e pelo teu amor. E te peço em nome de Jesus, teu muito amado Filho, meu Senhor e Salvador, que mande sobre mim o teu Espírito Santo, com todos os seus dons e frutos. Santifica, Senhor, com a tua presença, o meu corpo e a minha alma. Concede-me fé forte em ti e na tua palavra. Dá-me a graça de te amar com todo o meu coração e de pôr em primeiro lugar na minha vida, renunciando a todos os meus ídolos, a todos os meus vícios, a todos os meus pecados e a todos os meus defeitos. Na tua infinita misericórdia, tem compaixão de mim, que sou pecador, e perdoa as minhas culpas. Também eu perdoo de todo o coração todos aqueles que me ofenderam durante a minha vida. Agora você faz um segundo de silêncio e traz ao seu coração todos esses que você está perdoando. Você pensa em casa, no trabalho, aquele colega que te fez mal, lá no teu bairro, tantos amigos que não foram fiéis a essa amizade, relacionamentos que te machucaram. Nós perdoamos, Senhor, de todo o coração a cada uma dessas pessoas, e no teu amor nós as amamos. Livra-me também, Senhor, de todas as ciladas e ataques do inimigo, que ele não tenha nenhum domínio sobre mim. Livra-me das seduções deste mundo que me afastam de ti, e da tua santa vontade. Livra-me das fraquezas da carne, que me levam ao pecado. Cura o meu corpo de todas as doenças
e a minha mente de toda a ansiedade, de toda a tristeza, de toda a inquietação, de toda a perturbação. Sabes bem, Pai Santo, que muitas coisas que eu vivi, desde o dia em que fui concebido, no ventre de minha mãe, me marcaram negativamente. Com a graça do Espírito Santo, cura agora. Cura agora. No meu coração, todas as feridas que nele encontrares, sobretudo aquelas que surgiram por me ter sentido rejeitado, abandonado, não amado, nem compreendido, vítima do ódio, da inveja, da indiferença e da maldade dos homens. Dá-me um coração novo, como o coração do teu Filho Jesus, manso e humilde, cheio de alegria, de paz e transbordante de amor. Que eu comece, Pai Santo, hoje uma vida nova e te dê glória em tudo o que eu penso, em tudo o que eu digo, em tudo o que eu faço. E nesta minha peregrinação para ti, seja acompanhado por Maria, minha querida mãe, e por todos os teus anjos e santos. Amém. Muito bom. Deus muda o nosso coração com a oração. Cada oração é um acontecimento de conversão e de transformação. Ontem falei um pouco da virtude da religião, que a igreja nos ensina no catecismo, que é como que a justiça aplicada a Deus. A justiça é dar a cada um o que é seu, a religião é dar a Deus o que é de Deus. Jesus nos disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus, Padre? A Deus é devido a honra, o culto, a adoração, a oração, os sacrifícios, o cumprimento das suas promessas. Tudo isso é devido a Deus. E só a Deus. Jesus nos ensinou: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. E também expliquei rapidamente que isso é em nós uma virtude, é uma disposição da nossa vontade. É um querer dar a Deus. Uma pessoa justa é uma pessoa que tem o seu coração disposto a dar a cada um o que lhe pertence. Uma pessoa injusta é uma pessoa que se apropria indevidamente do que não é seu. E como todas as virtudes, elas crescem com o exercício. É um pouco como o corpo. Se você quer pegar a forma, tem que andar de bicicleta, tem que fazer jogging, né? Tem que exercitar os seus músculos. Senão, não ganha a forma. Se você quer tocar violão, tem que tocar 1 dia, 2 dias, 3 dias, e vai pegando, e vai pegando.
Ninguém nasce com as virtudes, como ninguém nasce tocando violão. Mas todo mundo pode aprender. E aí, no processo de formação das virtudes, tem um papel muito importante a nossa família, os nossos pais, o ambiente no qual nós crescemos. Porque eles nos ajudam. Quem me ensinou a não mentir? Minha mãe. Quem me ensinou a rezar? Então, com o seu... E o mesmo vale para as coisas humanas, né? Ninguém aprende inglês sozinho. Você precisa de ajuda. E a igreja é essa grande família que te ajuda, que está lá, que te está mostrando o caminho. Meu irmão, é por aí. É por aqui. Essa é a estrada de Jesus. Não só com os seus ensinamentos, mas com as suas orações e com o exemplo. Olhe os santos. Olhe os santos. E quantas vezes os exemplos não falam mais que as palavras. Tem tantas histórias tão bonitas. Uma vez, no outro dia, eu ouvi uma história e me tocou. Então, tinha um rapaz católico trabalhando e sempre falava de Jesus aos seus colegas. E lá na Europa já tem muita gente que não ouviu muito falar de Jesus, que não conhece a igreja, que está longe, que não é batizado, que nasceu longe da igreja. E esse outro colega se foi abrindo o coração pouco a pouco e ficou fascinado com a vida do seu colega. Ele rezava, ele servia a Deus, trabalhava, era um trabalhador exemplar. E tudo isso foi tocando aquele coração. Nossa, que bonita é a vida de um cristão. E houve um dia que ele o levou pela primeira vez a um sacerdote. E esse, hoje já é irmão nosso, essa pessoa que estava deslumbrado com a beleza da fé, virou para o sacerdote e disse: Padre, eu gostava de ser como esse meu colega. Que bonito. Já viu a importância do seu testemunho no seu lugar de trabalho, na sua família, no seu bairro, como Deus se serve. Então, como todas as virtudes, tem ações que contrariam aquilo que é virtuoso, que nós chamamos pecados, e se os pecados se tornam habituais, chamamos vício. Por exemplo, roubar é um pecado contra a justiça. É a negação da justiça. Difamar, falar mal do outro, prejudicar o seu bom nome, a sua boa fama, é também injusto. Padre, é injusto. Por quê? Porque todo mundo tem direito ao seu bom nome. Muita gente não pensa muito nisso. Todo mundo tem direito ao seu bom nome. O seu irmão tem direito ao seu bom nome. Mas é verdade o que ele fez. É verdade, mas você não tem o direito de tornar isso público. Você está machucando o bom nome do seu irmão. Não é muito diferente de machucar o seu carro ou a sua casa. É algo que lhe pertence. E assim acontece com a virtude da religião. Nós podemos não dar a Deus a que Deus é devido. E de duas grandes formas, ou de muitas formas, mas genericamente, primeiro é não fazendo. Se pode pecar contra a virtude da religião de dois grandes modos. Ou por omissão, você não fez o que devia ter feito. Você não foi à missa. Não deu a Deus o culto que é devido. Ou por comissão, ou fazendo alguma coisa
que é contrária à virtude da religião. E aí pode ser por dois motivos. Se chamam genericamente os pecados de irreligião, estou seguindo o catecismo da Igreja Católica, ou os pecados de superstição. E esses últimos são os que eu hoje quero ver com um pouco mais de calma com você. Essa pregação é muito importante. Por quê? Porque no mundo de hoje está crescendo muito esses pecados de superstição. E por que é tão importante perceber essas coisas? Primeiro de tudo, porque ofendem a Deus gravemente. Quem ama o Senhor odeia o pecado. E tem tanta gente que não percebe isso. Segundo motivo, porque por esses pecados o demônio adquire um domínio sobre nós, podemos dizer, um pouco maior do que as normais tentações. É por causa desses pecados que depois tanta gente precisa de libertação e de exorcismo. E portanto, cuidado. Padre, o que quais são os pecados de irreligião? São, definindo genericamente, são quando nós não tratamos como sagrado aquilo que é sagrado. Quando você não reconhece as coisas de Deus, ou as coisas de Deus, os ministros de Deus, os lugares de culto. Quando você não reconhece que essas coisas são de Deus, são sagradas. Exemplo, jogar futebol é uma coisa boa? É. Jogar futebol dentro da igreja paroquial é uma coisa boa? De jeito nenhum. Por quê? Porque é um lugar sagrado. É um lugar de Deus. E por isso você tem que ter respeito por esse lugar. Jesus está no sacrário. O que fez Jesus quando chegou no templo? Meu irmão, você lembra a história? Viu os vendedores dentro do templo fazendo comércio. Fazer comércio é pecado? Não. Se for justo, certo. Mas dentro do templo de Deus, onde Deus mora, de jeito nenhum. Jesus ficou bravo. Pegou uma corda e fora. Não façais da casa de meu pai lugar de comércio. Então, os pecados de irreligião são esses. Não respeitar as coisas sagradas como sagradas. Lá na Europa, cada vez tem mais gente que já não reconhece a presença de Jesus na Eucaristia. Imagine, meu irmão. Faz pena. Você entra na igreja, se ajoelha para rezar, e tem igreja muito bonita, então tem turista, tem um montão de gente, muitos são batizados. Olham para todo lado. Ei, que bonita pintura, que anjinho tão... E depois nem ajoelha, nem faz uma inclinação em frente de Jesus. Já viu? Isso magoou o coração de Jesus. Imagine você entra na casa de alguém e nem diz bom dia ao dono da casa. Que estranho. Né? Toda aquela igreja existe por causa de Deus. É a casa de Deus. Então, tem muitas formas. Né? Tem outras. Né? Você pode faltar ao respeito das coisas sagradas falando sem respeito do nome de Deus. Né? Segundo o mandamento, a blasfêmia é uma forma de religião. Você não respeita com o seu modo de falar Deus ou as coisas de Deus. Né? Falar sem respeito da igreja, dos pastores da igreja e outras coisas. Ah, mas o padre fez isso. Cuidado, não deixa de ser um ungido do Senhor.
E tem outras coisas também graves, né? Infelizmente, que acontecem, né? Sacrilégios. Tem gente que, infelizmente, recebe o sacramento sem estar preparado. Tem consciência que fez um pecado grave, mas não se quer confessar. Tem gente que diz: eu me confesso a Deus, padre. Mas Jesus que nos ensinou. Quem instituiu o sacramento da confissão? Jesus de Nazaré. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Só Deus pode perdoar os pecados. Mas Deus feito homem, Jesus, quis dar aos homens o seu poder. E tem gente que vai receber a comunhão sem estar preparado. Ou tem gente que se confessa e não está arrependido. Ou esconde alguns pecados graves, por vergonha. Então isso é uma falta de respeito pelos sacramentos, que são santos, nos quais Deus atua. Sacrilégio. E tem coisas ainda mais tristes. Tem gente que rouba as hóstias na missa para levar para cultos, ritos satânicos, para bruxarias. É muito triste. Eu já peguei vários casos, porque estou muito atento, né? Meu irmão, abre a mão, não fez a comunhão, não pode. É muito triste. Então, e tem outros, né? Tem a simonia, também nos Atos dos Apóstolos. Tem quem tenta vender as graças de Deus. As graças de Deus não se podem vender, são graça. Quando você tenta, isso é uma falta de respeito por Deus e pela sua obra. E por outro lado, tem, como eu dizia, os pecados de superstição. A irreligião é não tratar como sagrado aquilo que de fato é sagrado. A superstição é divinizar, tratar como divino aquilo que na realidade não é divino. Deu para pegar? É importante, hein? Porque no mundo de hoje esse conceito de superstição perdeu esse seu sentido original. Falando aí na linguagem comum, superstição você faz uma coisa que é um pouco uma bobagem, né? Se perdeu, tem um pouco de verdade isso, mas o seu sentido próprio é esse: divinizar algo criado por Deus, mas que não é Deus. Tem três grandes formas. A idolatria, todo mundo sabe o que é, quando você diviniza um animal, algo na sua vida que não é Deus. A adivinhação e a magia. Na adivinhação, você está divinizando uma fonte de conhecimento que não é divina, que não é a palavra de Deus. Está vendo o problema? Pecado contra a virtude da religião. Não é Deus que me está iluminando, é outra fonte de conhecimento. São os búzios, é o mapa astral, é a carta astrológica, é a leitura da mão. É nessa fonte de conhecimento que eu ponho a minha confiança, e não na palavra do Deus vivo e verdadeiro. Será que isso magoa a Deus? Os profetas do Antigo Testamento chamavam a esse tipo de pecados, idolatria, adivinhação, um adultério. Comparavam com o adultério. É uma infidelidade. Você está dizendo implicitamente: Deus, a sua palavra não me salva, não me ilumina. Quem me resolve os problemas do dia a dia? É aí o adivinho. São as cartas. É aí que eu encontro luz para os meus problemas. Isso magoa muito a Deus. E na magia,
você faz um pouco, algo de muito parecido, mas não procurando uma fonte de conhecimento, mas uma fonte de poder. Você quer alcançar algum objetivo, produzir algum efeito, com a ajuda de uma força oculta que não vem de Deus, que não vem de Jesus de Nazaré, que não vem da Santa Igreja, dos sacramentos que Jesus nos deixou. Você vai no bruxo e toma um chá estranho e faz um rito estranho, até para coisa boa, ter um filho, curar uma doença. Mas o que é que você implicitamente está dizendo? Jesus, o seu poder não chega para me salvar. Os seus sacramentos não me resolvem os problemas. Eu vou na concorrência. E tem gente que vai na missa no domingo e depois na terça-feira vai no terreiro. Já viu? Adultério. Você não é fiel ao seu Deus. Você não põe nele a sua confiança total. Ele não é para você o único Salvador. Você está buscando a salvação noutras forças que não vêm de Deus. Está abrindo o seu coração a outras forças que não vêm de Deus. Quem vai aproveitar essa abertura de coração? O inimigo de Deus. Cuidado, meu irmão. Abre os olhos. Está brincando com o fogo. Se vai queimar. Cuidado. Muito perigoso. E já ninguém explica isso. E nós não conhecemos a palavra de Deus. No Antigo Testamento, Deus teve que insistir tanto com o povo de Israel para libertá-los desses pecados. Tanto. Eu vou ler para você uma outra passagem, mas são muito fortes, né? Nós conhecemos. Antes disso, uma frase do catecismo que resume em poucas palavras isso que eu disse. O primeiro mandamento da lei de Deus proíbe honrar outros deuses, além do único Senhor que se revelou ao seu povo. E continua, e proíbe a superstição e a irreligião. Êxodo 20, 2 a 17. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, dessa casa da escravidão. Não terás outros deuses perante mim. Não farás de ti nenhuma imagem esculpida, nem figura que existe lá no alto do céu, ou cá embaixo, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus cioso, que castiga a ofensa dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me ofendem. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa passagem agora que eu vou ler é muito clara, muito clara. Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 9 a 12. Vou ler bem devagar, muito clara. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações. Não aprendas a imitar as abominações daquelas nações. Que no teu meio não se encontre alguém que queime o seu filho ou sua filha. Nos ritos pagãos tinha muitas vezes sacrifícios humanos. Nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos,
ou ainda que invoque os mortos. Invocar os mortos, de jeito nenhum. Pois quem pratica estas coisas é abominável ao Senhor. Muito forte. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus desalojará esses povos em teu favor. São pecados graves, abomináveis, diz a palavra. Abomináveis. E nós perdemos essa sensibilidade espiritual. Não vemos mal. Tem gente que vai e diz: padre, mas não fiz mal a ninguém. Eu fui lá no bruxo porque estou doente. Não foi para fazer mal a ninguém. A palavra diz abominável. Você está procurando a salvação fora de Deus. Você está traindo o seu Deus. No Levítico 19, 31. Não vos volteis para os espíritos dos mortos, nem consulteis os adivinhos. Muito claro. Não vos voltareis para os espíritos dos mortos, não consultareis os adivinhos. Não vos contaminareis com isso. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não me seja infiel. Não procure a salvação noutros lugares. Só eu sou o seu Deus. E pouco mais à frente, no capítulo 20, tem uma pena bem pesada para quem fosse apanhado praticando a adivinhação. Você já ouviu? Levítico 20, versículo 17. O homem, diz a palavra, ou a mulher, que se entregar à evocação dos espíritos ou adivinhações, será condenado à morte. Serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Palavra do Senhor. Apedrejados. Que forte. É a mesma pena de quem fosse apanhado em flagrante adultério. Lapidação. O Senhor está dizendo que esse pecado é gravíssimo. Imagine morte por apedrejamento. Será que é um pecado grave? Você tem dúvidas, meu irmão? Leia a palavra. É muito claro. Não vos volteis para os espíritos dos mortos, nem consulteis os adivinhos. Ah, mas não foi para fazer mal a ninguém. Eu queria saber se o meu pai estava em paz, padre. Será condenado à morte, diz o Senhor. O catecismo resume a palavra nessa afirmação: todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Ouve a igreja, meu irmão. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Não tem nenhuma, não tem exceção. Não tem exceção. E continua: o recurso a Satanás ou aos demônios, a evocação dos mortos ou as práticas supostamente reveladoras do futuro, a consulta dos horóscopos, a astrologia, a quiromância, ou seja, a leitura da mão, a interpretação dos presságios e de sortes, os fenômenos de vidência, o recurso a médiums, tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e finalmente os homens, ao mesmo tempo que é um desejo de conluio com os poderes ocultos. Catecismo da Igreja Católica, número 2116. Ou seja, essas práticas implicam um desejo de conluio. O que significa conluio? De pacto, de aliança com esses poderes ocultos. Por quê?
o que acontece? O demônio aproveita muitas vezes os médiuns, os adivinhos e os bruxos. E como seduz as pessoas? Dizendo coisas verdadeiras, que impressionam as pessoas. Você vai, encontra o bruxo, ele entra no transe e começa contando a sua vida certinho. O que você fez quando tinha 10 anos. Você fica muito impressionado. É assim que o demônio pesca a sua confiança. Manda esse isco. Diz coisas verdadeiras. Impressionante que você sabe no fundo que mais ninguém sabe. Que esse homem não tem modo de saber. E por inspiração diabólica, ele está contando coisas verdadeiras. E depois, se você vai na igreja e reza, ele vai dizer: meu irmão, você tem que oferecer umas velas. O seu avô ainda não está em paz. E vai dizendo coisa bonita para você. E sabe esperar. Pode dizer coisa bonita durante 1 ano. E depois começa metendo veneno. Separando os casamentos, destruindo as famílias. Levando ao pecado, comungar em pecado. Nunca fala de a confissão. Destrói. Pai da mentira. Que se veste como anjo de luz, diz o São Paulo na 2ª carta aos Coríntios. São Tomás de Aquino, um dos meus amigos especiais lá de cima, tem uma frase que resume forte essa ideia que eu estou passando para você. Toda a adivinhação é obra dos demônios. Muito curto e muito claro. Tomás de Aquino, Suma Teológica, doutor da igreja. Toda a adivinhação é obra dos demônios. Toda a adivinhação é obra dos demônios. E Santo Agostinho, bispo, doutor da igreja, diz o mesmo. Tem um livro de Santo Agostinho só dedicado a esse tema. O poder de adivinhação dos demônios. Tem um livro inteiro de Santo Agostinho só dedicado a esse tema. Por quê? Porque nos primeiros séculos os cristãos vinham de um ambiente muito pagão. E por isso a preparação para o batismo tinha muitas renúncias a todas essas práticas. Porque essas práticas implicam um pacto, uma espécie de casamento. E você tem que divórcio com o demônio, tem que renunciar. E tinha um período longo de preparação para o batismo, com exorcismos e com renúncias. Por quê? Porque esses cultos pagãos de adivinhação de magia implicam um pacto com o inimigo de Deus. E você tem que destruir, tem que renunciar explicitamente, tem que se divorciar dessa aliança, desse conluio. Então, mais uma outra citação forte. Outro santo que eu amo muito, Santo Afonso Maria de Ligório, bispo, doutor da igreja. Diz ele: a adivinhação é quando uma pessoa invoca a ajuda do demônio, invocando-o tácita ou explicitamente. Tácita ou explicitamente. Para conhecer fatos futuros, livres e contingentes, ou ocultos e naturalmente desconhecidos. Ou seja, a adivinhação é quando você pede ajuda ao demônio, explicitamente, diretamente ou indiretamente, para conhecer coisas futuras ou coisas desconhecidas. O demônio conhece o futuro, padre? Não, só Deus. Mas é como nós fazemos com o tempo. É um bom meteorologista. Consegue conjugar bem as causas presentes e prever algumas coisas, como nós prevemos o tempo, né? Mas não conhece o futuro, sobretudo não sabe o que nós vamos decidir. Só Deus. Mas o que eu queria sublinhar
mas é que essa invocação explícita não é necessariamente só os que são satanistas. Ele explica, Santo Afonso, um pouco mais à frente, isso, né? Essa diferença entre invocação explícita do demônio e implícita e tácita. Que é isso? A adivinhação de Santo Afonso é de um duplo tipo. A primeira é aquela forma de adivinhação que se faz uma invocação ou pacto expresso com o demônio e se denomina genericamente espiritismo, invocação dos mortos, em grego necromancia. Ou seja, ele está dizendo que invocação dos mortos é pacto explícito com o demônio, que se dá quando o demônio ensina por meio de adivinhos, etc., né? Bruxos, médiums, sob a aparência de pessoas mortas ou vivas. Santo Afonso está dizendo que os supostos espíritos que falam no médium é o demônio que usa sob a aparência de pessoas mortas ou vivas. Padre, mas o Espírito falou do jeito do meu pai, com a voz do meu pai, com os gestos da mão do meu pai. O demônio conhece o seu pai e a história do seu pai. Não se deixe enganar, meu irmão. Abre os olhos, abre os olhos. Ou por meio de outros sinais no ar, na água, no fogo ou nos espelhos. A outra forma de adivinhação é aquela na qual existe uma invocação ou um pacto apenas tácito, ou seja, implícito, mas também designado por adivinhação interpretativa, na qual, a partir das linhas do corpo, leitura da palma da mão, da voz, dos sons das aves ou coisas semelhantes, nas quais o demônio muitas vezes interfere, se busca um conhecimento para o qual tais coisas são desproporcionadas. Ou seja, a invocação implícita é quando você interpreta coisas buscando um conhecimento que não faz sentido procurar ali. Os antigos, no tempo, os paganistas, nos primeiros séculos, abriam, por exemplo, um animal no meio, e depois viam como estavam os órgãos, e interpretavam isso. Era uma forma de adivinhação em que tinha um pacto implícito, ou a leitura da palma da mão, né? Implicitamente, você está confiando numa fonte de conhecimento que é espiritual, digamos assim. Padre, e esses pecados são graves também? São todos pecados graves. Contra o primeiro mandamento da lei de Deus, não terás outros deuses. E Santo Afonso afirma, a adivinhação, quando é realizada por pactos expressos com o demônio, espiritismo, nos quais os demônios são expressamente invocados, é sempre pecado mortal. É sempre pecado mortal. Você tem que confessar esse pecado. Como diz a igreja, o tipo de pecado, os pecados graves é necessário confessar. O tipo e o número. Padre, fui 4 vezes no bruxo, no macumbeiro. Padre, faltei 3 domingos à missa. Pecado grave tem que confessar o tipo e o número. Ensina a Santa Igreja, nossa mãe. E a magia, padre? A magia é o mesmo raciocínio, mas em vez de você buscar nos demônios uma fonte de conhecimento, está buscando uma ajuda para alcançar algo. Pode ser uma coisa boa, magia branca, alcançar a cura de uma doença, conseguir ter um filho, arrumar um emprego, arranjar marido. Você pode fazer feitiço e buscando isso. É igual, do ponto de vista moral, à perversidade da adivinhação.
Na carta aos Gálatas, São Paulo afirma que as obras da carne, né? Você conhece. As obras da carne estão à vista, Gálatas 5:19. E são essas: fornicação, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, fúrias, ambições, discórdias, partidarismos, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Sobre ela vos previno, como já vos preveni, os que as praticarem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Feitiçarias, quem praticar feitiçarias não herdará o reino de Deus. Pecado grave contra o primeiro mandamento. E nos Atos dos Apóstolos você vê, não é? Pregação de Paulo. E como o povo se arrependia e queimava, não é? Diz a palavra, Atos 19. E muitos dos que se tinham dedicado à magia trouxeram os seus livros e queimaram-nos diante de todos. Não é compatível seguir Jesus e ter um livro de magia em casa. Não pode. E nem pode dar a ninguém. Queimar. E o catecismo: todas as práticas de magia ou feitiçaria, pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos, para pôr ao seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, ainda que seja para obter a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. São um pecado grave. Oh, gente, é isso aí. É coisa séria. E tantos dos nossos irmãos lá fora não percebem, tão cegos. Tão cegos. E no Ministério dos Exorcismos eu vejo que a porta de entrada é esta, meu irmão. É esta. São esses pactos com o demônio que dão ao demônio possibilidade de interferir de um modo mais extraordinário na sua vida. Você começa vendo coisas, ouvindo coisas, barulhos. Não consegue mais rezar, desmaia. Todo o gênero de perturbações fisiológicas, dores no corpo que não tem explicação médica. Por quê? Andou brincando com fogo. Andou brincando com fogo ou não vive na graça de Deus e alguém fez contra você um malefício. O que é um malefício? É pedir ajuda ao demônio para fazer mal a alguém. Padre, mas isso funciona? Se essa pessoa não está na graça de Deus, é vulnerável aos ataques do demônio. Até é possível matar com a ajuda do demônio. Nos primeiros séculos, teve um sínodo, um encontro entre os bispos, que eles decidiram excomungar quem matasse outra pessoa através de um malefício. Que essa pessoa fosse negada a comunhão mesmo no momento da morte. É muito grave. Imagine pedir ajuda ao demônio para matar. Então, vamos agradecer ao Senhor por nos ter iluminado com a sua palavra. E Jesus conta com você, conta comigo, para levar essa palavra ao mundo, que se está paganizando. As pessoas estão perdendo a fé em Deus, e o que acontece? Se estão agarrando a outras fontes de salvação, que não vem de Deus, que vem do inimigo de Deus. E você, meu irmão, vai sair daqui e vai gritar ao mundo: magia, não! Adivinhação, não! Eu sou de Jesus. Glória a Deus.